Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? É uma alegria poder estar participando da nossa convenção e fomos ricamente abençoados por esses louvores, por tudo aqui que já foi compartilhado. Enquanto ouvia os jovens da JUIC aqui, eu estava lembrando daquela petição de Eliseu para o seu servo, quando ele estava tão preocupado com a cidade dele cercada pelo exército da Síria lá para levar Eliseu preso, e ele temeroso. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele possa ver. E quando Deus abriu os olhos, ele viu então um grande exército celestial de anjo sobre aquela cidade. E Deus, eu acho que está abrindo nossos olhos para ver o que Deus já fez, sem dúvida nenhuma, na história da igreja, para ver o que Deus está fazendo hoje no nosso meio, no nosso movimento, e abrir os olhos para ver o que Deus vai fazer futuramente. Amém? Ele já tem feito uma obra extraordinária no passado, Ele está fazendo no presente, mas eu creio que Deus fará uma grande obra no futuro, através desta mocidade, através das nossas igrejas aqui no Brasil, para impactar a obra de Deus, não só na nossa nação, mas em outros continentes e outros países. Amém? Que os nossos olhos então estejam bem abertos. Meus queridos, eu quero começar com as palavras do apóstolo São Paulo em 2 Timóteo 3,16, quando ele disse: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a correção, é útil para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. E eu quero estar pensando nesse solo da reforma lá protestante, somente a Escritura, somente as Escrituras. Nós sabemos que Lutero teve aquele grande impacto no momento da reforma, é o grande reformador do século XVI, mas uma coisa interessante, tanto os precursores da reforma protestante, como os contemporâneos de Martinho Lutero, e também depois de Martinho Lutero, é impressionante, tanto os reformadores da reforma, como também os chamados restauracionistas, ele tinha um texto que realmente chamou a atenção de todos eles. É o texto de Atos capítulo 2, versículo de número 42 até o versículo 47, que é uma descrição lucana, como viviam os cristãos convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e vai descrevendo esse texto de maneira maravilhosa. Mas o grande reformador Martinho Lutero, a obra dele, principalmente o trabalho que ele fez de traduzir a Bíblia Sagrada para a língua do seu povo, para a língua alemã, e aquilo causou um impacto tão grande na Alemanha, e a tradução de Lutero até hoje tem uma grande influência, a própria gramática que ele usou, a maneira tão clara que ele traduziu a Bíblia Sagrada. Ele disse: eu quero fazer de Moisés como se fosse um alemão. Então ele contextualiza muito bem a tradução da Bíblia Sagrada, e aquilo causou um grande impacto. E quando Lutero já estava idoso, então vários pastores da Alemanha resolveram fazer um culto de ação de graças a Deus pela vida de Martinho Lutero, e eles queriam homenagear Lutero pelo trabalho tão importante que ele havia feito. Então várias pessoas falaram ali naquela reunião, e o evangelho já estava praticamente espalhado em toda a Europa e também em outros locais, e eles falaram um impacto que a tradução da Bíblia fez na vida do povo alemão e de outras pessoas. E quando então, no final, deram a palavra para Lutero agradecer. Interessante, Lutero falou muito pouco. Ele dizia: olha, irmãos, eu não fiz praticamente nada. A palavra de Deus fez tudo. A palavra fez. Diga: a palavra fez. Diga: a palavra faz. Diga: a palavra fará.
Amém? É o poder da palavra do Senhor nosso Deus. E o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, então mostra, queridos irmãos, o lugar da palavra de Deus na igreja. Como eu disse, todos os precursores da reforma, todos os reformadores da história da igreja, todos esses homens de Deus, como John Wesley e tantos outros, ficaram muito impressionados com esse texto de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, sonhando isto para a igreja. O texto sagrado diz, Atos 2, 42 a 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O grande reformador João Calvino, meus queridos irmãos, ele aplicou esse texto para a igreja de uma maneira maravilhosa. Então esse poder glorioso, o lugar da palavra de Deus na igreja, somente a Escritura. E meus queridos irmãos, nós precisamos nos voltar para esta palavra de Deus. E é interessante a aplicação que João Calvino fez de 3 pontos sobre o lugar da palavra de Deus na igreja do Senhor. Mas observando esse texto, eu fiz outras observações sobre esse lugar da palavra de Deus na igreja. Primeiro, meus queridos irmãos, Calvino disse a palavra ensinada. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, a palavra grega didaquê, que é traduzido por doutrina e é traduzido também por ensino, o lugar do ensino da palavra de Deus na igreja. Isto sem dúvida nenhuma é fundamental. O próprio Senhor Jesus disse para os seus apóstolos, sabemos que Jesus não escreveu nenhum livro, mas ele diz, olha, o Espírito Santo, que eu vou enviar a vocês da parte do Pai, esse Espírito vai ensinar vocês todas as coisas, esse Espírito Santo fará vocês lembrar de todas as coisas que eu tenho feito e de todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E o Espírito Santo que estava sobre os apóstolos de Jesus, então agraciados por esta graça de Deus, o Espírito capacitou os apóstolos para ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo havia ensinado para eles, tudo aquilo que Jesus Cristo havia ordenado aos seus apóstolos. A igreja perseverava no ensino da palavra de Deus. É a palavra ensinada, a palavra transmitida, e a palavra tem que ser proclamada, porque é a palavra de Deus que vai gerar a fé no coração do homem, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que conduz à salvação, é a palavra de Deus que traz a edificação à igreja, é a palavra que traz a transformação. Como disse São Paulo, não me envergonho da palavra, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele vai dizer em Romanos 10 que a fé vem pela pregação, mas é a pregação da palavra de Deus. Por isso a igreja perseverava na palavra, a palavra sendo ensinada, a palavra sendo comunicada. Há um poder extraordinário na palavra de Deus, porque o Espírito de Deus vivifica esta palavra, a ponto de dizer o apóstolo São João, começando o seu evangelho, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou
habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, aleluia. A palavra é ensinada, como a palavra, queridos irmãos. Eu fui pregar no Amazonas, lá em Maranhão, esses meses atrás, lá na Baixada Maranhense, cidade, uma grande concentração que a igreja fez, um trabalho que começou pelo pastor João Henrique, que estou conosco lá em Brasília, e aquele rapaz foi para lá, começou sozinho uma igreja. Hoje eles estão lá na Baixada Maranhense com 20 igrejas de Cristo organizadas. E todas essas igrejas já têm o seu próprio prédio, meus queridos irmãos. E começaram uma igreja agora em São Luís. Os filhos destes irmãos lá, que vão fazer faculdade, lá é interessante que quase todos eles passam na faculdade federal. E eles começaram uma igreja lá em São Luís. E temos uma igreja de Cristo praticamente só de jovens universitários. Em vez de eles se desviarem na universidade, eles estão ganhando jovens para Cristo Jesus. Foi maravilhoso aquele trabalho, mas eu preguei ali 3 mensagens ali naquele encontro, e eu preguei mensagens expositivas, e eu fiquei maravilhado. Pessoas aproximaram de mim e disseram: pastor, que maravilha a sua pregação, o senhor prega a Bíblia Sagrada, o senhor lê o texto da palavra, e o senhor explica a palavra, nós fomos muito edificados. Eu disse: essa é a nossa missão, pregar a palavra. Mas a esposa de um pastor disse: mas vem muita gente aqui, fala tanta coisa, mas não prega a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a igreja precisa estar firmada na palavra, perseverava no ensino, mas é o ensino dos apóstolos, é a doutrina dos apóstolos, que é fundamentada no ensino de Cristo Jesus, que o Espírito Santo fazia eles lembrarem, recordarem e anunciar esta palavra, e depois escrever esta palavra, para que ela viesse até nós. A palavra ensinada, mas além da palavra ensinada, a palavra ela é compartilhada, porque o texto sagrado diz: se eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles perseveravam na comunhão. Como era esta comunhão? Como era esta coinonia da igreja? É aquilo que está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando de coração, com hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Nesta coinonia, os irmãos compartilhavam as palavras que eles ouviam, a mensagem que era ministrada. Então a igreja perseverava no ensino, mas a igreja perseverava também na comunhão. A palavra falada e a palavra, meus queridos irmãos, então, aleluia, compartilhada. Isso é algo precioso. Quando há avivamento na igreja, os cristãos escutam a palavra, e eles saem do culto maravilhado com a palavra do Senhor, compartilhando esta palavra. Mas que palavra maravilhosa, que Deus maravilhoso esse nosso. Houve um grande pregador na Inglaterra, queridos irmãos, no século XVIII, aquele grande pregador, como sai o nome da cabeça agora, o Boca de Ouro, como? Charles Spurgeon. Interessante que Charles Spurgeon, ele expunha a palavra de maneira tão maravilhosa. E um viajante foi na Inglaterra, e ele visitou uma grande catedral na Inglaterra, e que tinha um pregador muito erudito. Sabia muita coisa de filosofia, conhecia todos os pensamentos da época, do humanismo, do iluminismo, de tudo. E aquele homem observou que as pessoas saíam da igreja, daquele reverendo, dizendo: mas que pregação maravilhosa, que sermão maravilhoso. E ele resolveu então visitar a igreja de Charles Spurgeon, que tinha uma reunião 5 horas da manhã, onde reunia 4, 5 mil pessoas. E quando ele ouviu a exposição da palavra de Charles Spurgeon, e Charles Spurgeon pregava a Bíblia Sagrada, foi um puritano realmente muito dedicado. E ele observou que quando o pessoal saía da reunião de Charles Spurgeon, ele dizia assim: mas que Deus maravilhoso. E ele viu a grande diferença.
Na outra havia um grande orador e as pessoas diziam, mas que sermão maravilhoso. Mas quando as pessoas ouviam a exposição que Charles Spurgeon fazia, ele dizia, mas que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. O pregador tem que pregar de tal maneira que o povo saia da igreja compartilhando a palavra, diz, mas que Deus maravilhoso, que Jesus maravilhoso, que palavra de Deus maravilhosa, a palavra que é ensinada, a palavra precisa ser compartilhada, como disse São Paulo em Colossenses, habite, e não habite de maneira pobre, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, a palavra ensinada e a palavra compartilhada. Crentes cheios da palavra de Deus, crentes ricos da palavra do Senhor, mas além da palavra ser ensinada e além da palavra ser compartilhada, a palavra era visualizada na igreja, porque o texto diz, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Esse partir do pão é aquele momento especial que a igreja tinha em volta da chamada mesa do Senhor, a mesa da proposição, a mesa da presença. Pouquíssimos objetos físicos são mencionados no Novo Testamento com respeito à igreja, mas a mesa, ela é mencionada várias vezes, a mesa da presença, ou a mesa da proposição, que era a mesa do Velho Testamento, que ficava lá no Santo do Santo, a mesa do Senhor. Então, quando a igreja reunia diante da mesa do Senhor, para partir o pão, aquilo, meus queridos irmãos, era a palavra de Deus visualizada, é o verbo que um dia se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, quando eles pegavam o pão, quando pegavam o cálice, para comer do pão e beber do cálice, eles estavam anunciando a morte do Senhor Jesus, estavam anunciando de alguma forma a encarnação do verbo de Deus, estava anunciando a vitória dele sobre a própria morte, porque estava esperando o retorno, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, a palavra ensinada, a palavra compartilhada, mas a palavra visualizada. Por isso a ceia, como disse o Jeff Pfeiffer aqui, praticamente todos os reformadores deram uma grande ênfase à questão da ceia. Zwingli tinha isso com tanta seriedade, porque muitos príncipes queriam participar da ceia, sem arrependimento, sem conversão, e ele barrou aqueles incrédulos que não tinham compromisso com Jesus, e até parou um pouco essa questão da ceia toda semana, porque aquilo para a igreja era fundamental, o momento diante da mesa do Senhor. A igreja, a palavra visualizada, mas além da palavra visualizada, a palavra era orada, porque o texto diz, e perseverava a partir do pão e nas orações. Agora, meus queridos irmãos, às vezes, com todo respeito, mas a gente vê certas orações dos crentes, que a gente fica tão triste com elas, porque são orações tão pobres, meus queridos irmãos. Mas a oração da igreja primitiva era a palavra orada. Eles oravam a palavra, eles citavam a palavra do Senhor, nosso Deus. Só vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando os apóstolos foram presos, meus queridos irmãos, e uma vez que eles foram soltos, diz a Bíblia, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, diz o texto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, olha a oração, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, é o Deus que criou, e criou o mar e tudo que nele há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque vão e se enfureceram os gentios, e os povos iam imaginar coisas vãs, eles iam levantar os reis da terra, e as autoridades juntamente, a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente
crente se ajuntaram nessa cidade. Então a igreja que era ensinada, a palavra que era ensinada, era a palavra que era compartilhada, queridos irmãos, era a palavra que era visualizada na ceia do Senhor, e é a palavra, meus queridos irmãos, que era orada. A oração do Pai Nosso era chamado pelos pais da igreja a oração dominical. A oração dominical, a igreja orando a palavra do Senhor nosso Deus. E como as nossas orações têm que ser recheadas da palavra, como Josafá, quando é de maneira assim inesperada, é cercada por 3 grupos, por 3 nações que se aliam para vir contra ele, e ele reúne o Judá para clamar o Senhor. E quando você vê aquela oração de Josafá, como ele cita a palavra do Senhor nosso Deus, o crente, meus queridos irmãos, que tem a palavra ensinada, o cristão, meus queridos irmãos, que tem esta palavra, aleluia, no louvor a Deus, tem essa palavra na oração ao Senhor. Que coisa preciosa, a palavra orada. A igreja orava a palavra do Senhor. Eles decoravam. Às vezes, muitos decoravam salmos e mais salmos da palavra de Deus, porque é uma riqueza na oração, o livro de salmos. Então, a palavra orada, perseverava nas orações, mas a palavra, meus queridos irmãos, era obedecida e temida, pois o texto do versículo 43 de Atos do texto diz, e em cada alma havia temor. A palavra realizava no coração dos cristãos um verdadeiro temor. Eles saíam das suas reuniões, meus queridos irmãos, com aquela palavra impregnada na alma, no coração, de tal maneira que as pessoas saíam cheio de reverência, cheio de temor ao Senhor nosso Deus. Quando a palavra não é ensinada, a pessoa sai da igreja já fofocando, criticando tudo, sem reverência, sem respeito. Mas quando a palavra é ministrada, a palavra produz o santo temor no coração do povo de Deus. Então a palavra era temida, a palavra era reverenciada. Quando alguém se levantava, meus queridos irmãos, para ministrar a palavra, e o culto da igreja no segundo século era um culto muito simples, A igreja se reunia, alguém iniciava a reunião com oração, eles cantavam a palavra do Senhor, alguém se levantava e lia a Escritura, ou citava a Escritura, a palavra de Deus, e fazia mais uma homilia, uma exposição da palavra de Deus, explicando todo aquele texto, como a gente vê em Atos capítulo 8, Filipe explicando a palavra para o eunuco, baseado no texto de Isaías 53, e sempre essa palavra apontava para o Senhor Jesus, porque como disse Lutero e também Calvino, toda a Escritura aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Estes reformadores via Jesus no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio, via nos livros históricos, via nos livros proféticos, via nos livros de sabedoria. Eles conseguiam ver Jesus em toda a Bíblia Sagrada. E aquilo, meus queridos irmãos, causava um grande temor no coração das pessoas. Alguns teólogos modernos, contemporâneos do século 20, então tira todo o poder da palavra de Deus e começa a dizer, isso é mito, isso não é verdade, isso mata a igreja. Mas a palavra era temida. A palavra, meus queridos irmãos, que era ensinada, era a palavra que era compartilhada, a palavra que era ensinada e compartilhada, era a palavra visualizada no momento da ceia do Senhor, e a palavra que era ensinada e compartilhada e visualizada, era a palavra orada pela igreja, e esta palavra que era orada pela igreja, era a palavra que era temida também, em cada alma, olha a expressão, em cada alma, em cada pessoa, havia temor. A palavra produzia um santo temor no coração do pessoal, meus queridos irmãos. Mas, queridos irmãos, isto é precioso. Por isso os reformadores amaram tanto esse texto, porque a palavra que era ensinada, a palavra que era compartilhada, a palavra que era visualizada, a palavra que era orada, a palavra que era temida, era a palavra, meus queridos irmãos, confirmada,
selada pelo Espírito Santo. Por isso o texto diz: e muitos prodígios, não poucos, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus queridos, eis que nós almejamos esta palavra ensinada, esta palavra compartilhada, esta palavra orada, esta palavra, meus queridos irmãos, temida. Quando é isto aqui, havia muitos prodígios e milagres. Era a palavra vivenciada, meus queridos irmãos, pelas maravilhas do Senhor. Era confirmada. Interessante que o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 4, o autor disse: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual foi primeiramente anunciada pelo Senhor Jesus, depois pelos que ouviram, os apóstolos do Senhor Jesus. E o texto disse: dando Deus prova da veracidade desta palavra por meio dos sinais, por meio dos prodígios que os apóstolos de Cristo estavam realizando. Então esta palavra confirmada na ação de Deus. Nós não podemos nos contentar com a igreja que diz que serve o Deus vivo, o Cristo ressuscitado que diz: eu estou convosco todos os dias, o Jesus que disse: esses milagres seguirão aqueles que creem. Esta palavra tem que ser selada pelas maravilhas de Deus na salvação do pecador, maravilhas de Deus na transformação do homem viciado nas drogas, na cachaça, no vício, no roubo, em qualquer coisa. Maravilhas de Deus confirmado em sinais, em prodígios, milagres pelo poder do Espírito Santo. Por isso os reformadores sonhavam com esta igreja, a igreja da palavra, em toda a área, e a igreja então confirmada pelo selo, pelos milagres do Espírito Santo. Mas a palavra, meus queridos irmãos, a palavra também era cantada. O final do texto, o versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto acrescentava o Senhor dia a dia os que ia sendo salvo. Interessante, na reforma, como Zwinglio e tantos outros, eles achavam que devia cantar só a palavra. O inário da igreja no século XVI era o livro de Salmos. Eles não tinham música, então Deus não permitiu que nós soubéssemos a música, a melodia, então vamos colocar a melodia. E eles começaram a colocar a melodia nos livros de Salmos, e cantava salmos. Mas outros reformadores, como Martim Lutero, grande músico, compôs hino imortal, como o Castelo Forte, é o nosso Deus. Mas eles cantavam a palavra de Deus, meus queridos irmãos. E se o cântico não tivesse base, fundamento na palavra de Deus, o cântico era imediatamente descartado. Muitos cânticos que nós cantamos hoje, meus queridos irmãos, não tem nada a ver com a palavra. São cânticos, inclusive, com letra totalmente sem sentido. Senhor Jesus, eu quero te beijar. Senhor, eu quero te abraçar. Isso é impossível, meus queridos irmãos. É muito mais no corpo, no sentimento. A igreja cantava a palavra de Deus. Porque quando você canta a palavra, você não vai estar cantando uma heresia, você vai estar cantando alguma coisa inspirada pelo Espírito. Não há nada errado, falando entre vós com salmos, entoando e louvando o Senhor com hinos e cânticos espirituais. A igreja, o Espírito Santo dá para a igreja hinos maravilhosos. O Espírito Santo dá hinos e cânticos espirituais para a igreja, às vezes de maneira sobrenatural. A gente já viu isso, uma pessoa cantando pelo Espírito Santo, e ele não tinha a mínima condição de compor aquela letra, aquela melodia. O Espírito Santo dá, mas é alguma coisa voltada para a palavra de Deus. Então não tem outro texto da Escritura que chamou tanto a atenção dos reformadores como Atos 2, 42 a 47, porque é uma igreja que diz somente a palavra. E nesse texto eles viram a palavra ensinada, eles viram a palavra compartilhada na coinonia dos irmãos, eles viram a palavra visualizada quando estavam diante da mesa do Senhor, no partir do pão e no dar graças pelo cálice. Eles viram a palavra, queridos irmãos, orada,
porque a igreja orava a palavra do Senhor. Eles viram a palavra temida, o efeito que a palavra de Deus fazia nos cristãos. Às vezes uma pessoa descrente na igreja, convidado pelo irmão, e eles saíam de lá impactados, meus queridos irmãos, pelo poder da palavra. Tem uma experiência que me marcou há mais ou menos uns 37, 38 anos atrás. Eu estava pastoreando em Taguatinga, e tinha uma igreja batista aqui em Goiânia, setor Jardim América, e aquela igreja estava passando por um grande avivamento, uma igreja que vinha de uma igreja tradicional, mas que teve uma experiência de renovação muito grande. E eu fui convidado para pregar naquela igreja, numa sexta, sábado e domingo. E minha mãe morava em Goiânia, lá em Campinas, e uma família de fazendeiro havia mudado ali de Piracanjuba para bem lá de frente à casa da minha mãe. Minha mãe tinha uma graça muito especial para fazer amizade com as pessoas. Quando aquela família chegou, ela já assou alguns pão de queijo e levou lá para a família. Vocês mudaram, então trouxe aqui um cafezinho, um pão de queijo, e ficou muito amigo daquela família. Uma família católica tradicional. E eu sei que logo depois eu ia pregar nessa cidade. Minha mãe tinha muito orgulho de eu ser pastor, ela já está no céu. Meu filho é pastor, aquela coisa, e ela diz: olha, meu filho está vindo aqui, ele é pastor, ele vai pregar numa igreja, eu quero convidá-los, vocês, para a gente ir lá. Aquela família tinha aquela caminhonetona bonita, então fomos até na caminhoneta deles. Minha esposa, nós éramos recém-casados, faz uns quase 40 anos, que hoje tem 41 anos de casado, 41 anos que eu estou em Brasília. Então, meus queridos irmãos, e aquela família foi, o senhor, uma esposa bem forte, gorda, e 3 ou 4 filhos adolescentes, todos bem gordão também. Ninguém pesava menos de 100 quilos naquela família, a não ser o patriarca lá da família. Meus queridos irmãos, chegamos naquela igreja num culto de sexta-feira. O pastor começou o culto dizendo assim: irmãos, nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos orar, nós vamos dobrar os joelhos e vamos orar. Todo mundo dobrou o joelho, não tinha ninguém visitante, só essa família que a minha mãe convidou. E a igreja começou a orar. E aquela oração, meus queridos, e as pessoas orando com tanto fervor, e todo mundo orava. E aquele homem, ele dobrou os seus joelhos, e eu fiquei muito preocupado com ele, disse: esse homem vai se escandalizar. Ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica, esse povo, todo mundo orando ao mesmo tempo, todo mundo orando, 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 e passou 5 minutos, não parava, passou 15 minutos, não, 10 minutos não passava, 15 minutos não passava, passou 20 minutos, depois de uns 22 minutos de oração. Então, ele tocou uma campainha, pim, 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 o povo então levantou. Porque antigamente tinha que ter uma campainha na igreja para o povo parar de orar, senão não parava. Hoje a maior dificuldade é levar o povo a orar. Toda a igreja pentecostal tinha uma campainha, pim, 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 senão o povo não parava de orar. Tá bem, eu preguei, falei: não vou fazer apelo, porque vai ficar muito direto, só tem essa família, então eles vão pensar, então não fiz apelo não. Fomos embora, daí minha mãe mais uma vez disse: agora vamos lá em casa, tomar um cafezinho, um pão de queijo, aquela coisa. Então enquanto ela estava fazendo lá, preparando o café, eu comecei a conversar com aquele homem. Eu vi ele tão atencioso, eu comecei a falar a palavra de Deus, ele parece que bebia aquela palavra. E os filhos, a esposa, de maneira tão reverente. E então eu tive a coragem de fazer o apelo para ele: o senhor não quer entregar sua vida para Jesus Cristo? Aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador? E prontamente dizer: eu quero. Quando ele fez assim, a esposa também já levantou a mão. E os 4 filhos levantaram a mão. Então, ganhei toda a família. E aquele homem ficou firme na igreja, frequentando a igreja que a minha mãe frequentava, ela levou para a igreja, então toda a família batizou na igreja. Passou alguns meses, eu vim a Goiânia, e ele disse: pastor, eu gostaria que o senhor fosse conhecer a minha fazenda, lá em Piracanjuba, uma fazenda linda, aquela fazenda antiga, com curral, gado, monjolo, rego d'água, aquilo, coisa, e tanto frango, já matou uns 2 frangos caipira, fez aquele almoço maravilhoso, oh, coisa boa, como eu tenho saudade. Não era época de jabuticaba, mas tinha pé de... Mas eu conversando com o irmão Onésio, o nome dele, e ele então abriu o coração e disse: pastor, o senhor sabe o que me levou a aceitar Jesus? Eu disse: deve ter a minha pregação lá para você, na casa da minha mãe. Ele disse: não, eu nunca tinha entrado numa igreja de crente. Ele usou essa palavra. Quando aquele pastor mandou todo mundo dobrar os joelhos para orar, e eu vi os homens orando, as mulheres orando, os jovens orando, os adolescentes orando, a criança orando. Ele diz: eu fui tomado de um santo temor, e eu disse comigo mesmo: Deus está aqui nesse local.
Aquilo que eu pensei que ia escandalizar, foi o que converteu o homem, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, a igreja, os reformadores sonhavam ver uma igreja onde a palavra era ensinada, não a liturgia católica, não, meus queridos, tradição religiosa, mas a palavra era ensinada, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Uma igreja onde os cristãos reuniam para compartilhar a palavra, falando uns aos outros com salmos, diz o texto sagrado, salmo de louvor ao Senhor, nosso Deus, onde essa palavra então era visualizada. O momento da ceia, meus queridos irmãos, era o momento onde eles estavam vendo no pão e no cálice a encarnação da palavra, a encarnação do verbo, o verbo que se fez carne, e Cristo é a palavra viva, ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem dele come viverá eternamente, como disse João capítulo 6, meus queridos irmãos. Era a palavra visualizada, mas essa palavra então era orada. Quando eles abriam a boca para orar, eles oravam dizendo: Senhor Deus, o Senhor é o que criou os céus e a terra. Está em Gênesis capítulo 1. O Senhor criou o mar, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor falou isso através dos teus servos, os profetas. O Senhor falou isso através de Isaías, de Jeremias. O Senhor falou isso, meu Deus, aleluia, no sermão da montanha. E eles citavam a palavra do Senhor. E a oração era uma oração forte, era uma oração poderosa, porque ela é recheada pela palavra do Senhor. Mas essa palavra então trazia um santo temor no coração das pessoas, e as pessoas diziam: Deus está nesse negócio, Deus está neste lugar. E essa palavra então temida levava, meus queridos irmãos, uma palavra confirmada. Deus confirmava a pregação com a salvação, com a libertação, com curas, com milagres extraordinários, como você vê no livro de Atos dos Apóstolos, meus queridos irmãos. Mas essa palavra então era cantada, eles cantavam a palavra do Senhor. E eu termino a pregação, meus queridos irmãos, com essa palavra ensinada, com essa palavra compartilhada, com essa palavra visualizada, com essa palavra orada, com essa palavra temida, com essa palavra confirmada e com essa palavra cantada, é com a palavra transformando. E acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os verbos que usamos aqui, a palavra ensinada, a palavra compartilhada, palavra orada, a palavra louvada, todos esses verbos estão na voz passiva. Mas o último termina, meus queridos irmãos, na voz ativa. A palavra transformando as pessoas. É o poder transformador da palavra do Senhor. Lutero sonhou com isto. Calvino sonhou com isto, Zwinglio sonhou com isto, meus queridos irmãos. Todos os reformadores sonharam com isto. Os nossos restauracionistas do nosso movimento sonharam com isto, meus queridos irmãos. Somente a palavra. Paulo bate forte a Timóteo com essas vãs filosofias que não leva a nada. Conhecimento humano, tem pregadores hoje e a vaidade é tão grande que ele só quer mostrar pensamentos, conhecimento das pessoas, que é um homem culto, intelectual, mas nada da palavra. Essa igreja está predestinada a morrer, como está morrendo em muitos lugares do mundo, como está morrendo na Europa, como está morrendo entre os discípulos de Cristo, pessoas muito educadas. Os pastores do movimento chamado Discípulos de Cristo, meus queridos irmãos, são pessoas muito educadas. Já teve 2 ou 3 presidentes dos Estados Unidos que fazia parte desse grupo do chamado Discípulo de Cristo. Mas como disse o Jeff Pfeiffer, a cada mês e ano eles estão perdendo igreja, porque a palavra não é mais ensinada, a palavra não é mais compartilhada, a palavra não é mais visualizada, a palavra não é mais orada, a palavra não é mais cantada, a palavra não é mais temida, queridos irmãos, a palavra não é louvada. Então não há transformação da palavra. Mas aqui, quando a palavra é o centro da nossa reunião, meus queridos, porque a palavra não é simplesmente este livro, a palavra é viva.
A palavra se fez carne, o verbo se fez carne, e quando a palavra é viva, ou a palavra é vivificada pelo Espírito Santo, ela tem esse poder maravilhoso, transformador, regenerador. Quando Paulo está passando por última vez, lá pela Ásia Menor, então chama os presbíteros e ele compartilhar essa palavra do poder de Deus, que tem poder de confirmar vocês e edificar vocês. É a palavra que faz. Como disse Lutero, a palavra fez tudo. A palavra continua fazendo. Eu acho que nesses 500 anos, meus queridos irmãos, quando comemoramos os 500 anos e pensamos nos 5 solas da reforma, é o momento dos pregadores serem pregadores da palavra de Deus. Isso foi levado tão a sério por reformadores, pelo que eu li. Não tem um dos reformadores que não sabia pelo menos a língua grega para examinar o Novo Testamento. Eles se esforçavam, se debruçavam na palavra, eles queriam alimentar da palavra, eles queriam anunciar a palavra, eles estudavam a palavra. A Sociedade Bíblica do Brasil fez uma estatística, meus irmãos, que é uma das mais estarrecedoras e mais triste. Segundo essa pesquisa da Sociedade Bíblica do Brasil, 51% dos pastores no Brasil nunca leram a Bíblia Sagrada uma vez. O que esse pessoal está fazendo? O que esse pessoal está pregando? O que esse pessoal está ensinando? O pastor Carlos da nossa igreja está aqui. Nós temos um plano de leitura da Bíblia de Rali, parece que estamos no 15º ano. Mais ou menos 40, 50 pessoas, membros da igreja, lê a Bíblia, já leram a Bíblia 15 vezes. E um pastor que nunca leu a Bíblia, como é que esse pastor, o que esse homem vai ensinar? Precisamos nos debruçar, queridos irmãos, na palavra do Senhor, nosso Deus. Somente a Escritura. Somente a palavra, porque ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a educação na justiça, a fim que de todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Prega a palavra, ensina a palavra, mostre a palavra visualizada no momento do sacramento, tanto da ceia como no batismo, porque no batismo identificamos com essa palavra na morte, no sepultamento e na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ver a palavra transformando de tal maneira que não apenas no domingo, não apenas uma vez por mês, mas acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O desafio de Deus para nós aqui nesta noite, que sejamos homens e mulheres da palavra. No Rio de Janeiro, uns 40 anos atrás, quando eu me converti, com 40 e tantos anos, só de pastor tem 41, 50, 45 anos, os crentes no Rio de Janeiro era apelidado de os Bíblias, era chamado os Bíblias. Hoje o pessoal não traz nem a Bíblia para a igreja, mas traz no celular. Mas bem quando ele abre o celular, está vendo qualquer outra coisa, menos a Bíblia Sagrada. E se não há esta palavra, nestes 7 aspectos aqui, e nesse 8º, ela transformando vidas, nós não vamos ter verdadeiro avivamento. Todo avivamento fora da palavra de Deus leva a um fanatismo religioso, doentio, destrutivo para a igreja do Senhor. Mas todo avivamento levado pela palavra de Deus vai trazer o resultado de centenas e milhares de pessoas salvas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Amém. Aleluia. Amém. Vamos nesse momento, vamos orar a Deus. Vamos orar. Diga comigo assim: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade. Senhor, é a tua palavra que limpa, é a tua palavra que santifica, é a tua palavra que regenera, é a tua palavra que edifica, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que conduz o pecador à salvação. Senhor, nos dê a graça
de amarmos a tua palavra e dizer como teu servo Davi: Senhor, a tua palavra é mais doce do que o mel, a tua palavra é mais preciosa do que o ouro depurado. Senhor, a tua palavra é a verdade. Ajuda-me, Senhor, a amar a tua palavra, a meditar na tua palavra, a compartilhar a tua palavra, ensinar a tua palavra, viver a tua palavra. Senhor Jesus, me dê a graça de acolher com mansidão a tua palavra plantada no meu coração, na minha vida, pois ela é poderosa, Senhor, para salvar a minha alma. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de ter a tua palavra na minha língua, no meu idioma, Senhor, e poder adquirir com tanta facilidade a tua palavra. Obrigado, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a amar a tua palavra e dizer com o salmista Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, Senhor, para os meus caminhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluias.